como se ele dissesse, Paulo interpreta, eu cria, Deus, que o Senhor haveria de me salvar. Eu cria em ti, por isso é que eu falei, por isso é que eu declarei aqui no Salmo a tua vitória e que o Senhor haveria de me livrar dos meus inimigos. Paulo interpreta esse Salmo dessa maneira e aplica a sua situação para dizer por que é que ele não desiste. É porque ele creu, por isso que ele fala. Ele crê, por isso que ele fala. A sua fala e a sua pregação é resultado da sua fé. Mas em que especificamente ele diz que crê? E que crença é essa que o mantém falando? Veja como ele diz no verso 13. Depois de dizer, eu criei, por isso é que falei, citando o Salmo 116, ele diz, também nós cremos. O nós aqui pode ser plural majestático, não, né, porque não está falando de Deus, mas simplesmente estilo, ou então lembrando que ele estava com Silvano e Timóteo. Então, na verdade, ele fala só Timóteo aqui, no verso 1 do capítulo 1, quando ele escreveu a carta. Nós, Timóteo e eu, é mais provável que ele esteja pensando só nele mesmo, no caso, né? Também nós cremos, por isso também falamos. Ou seja, a minha pregação, a minha fala é resultado daquilo que eu creio. E em que é, Paulo, que você crê? O que é isso que você crê que ele dá essa disposição de falar em meio a todo esse sofrimento? Verso 14. Eu sei isso, que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Era nisso que Paulo cria, e era por isso que ele falava. Exatamente porque ele cria na ressurreição, é que ele não podia parar de falar. Ele cria que aquele mesmo Deus que ressuscitou Jesus, se refere à ressurreição de Jesus de Nazaré dos mortos ao terceiro dia, túmulo vazio, a ascensão e glorificação. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus de entre os mortos, ele também nos ressuscitará com Jesus no último dia. E não somente a mim e a Timóteo, mas também nos apresentará convosco. Estaremos juntos, coríntios, vocês, eu e Timóteo, naquele grande dia da ressurreição. Eu creio nisso, por isso que eu falo. A minha crença, ela me leva a falar e é por isso que eu não desanimo. Meus irmãos, esta é a razão primeira pela qual pastores e crentes, eles não podem desanimar de continuar a dar testemunho do Evangelho, falar de Cristo, apresentar as verdades da graça, mesmo em meio a muito sofrimento. Porque o que nos motiva é o que nós cremos. Nós não somos movidos por questões. Se Paulo fosse movido por dinheiro, por questões, se ele estivesse buscando poder ou popularidade, ele já tinha parado há muito tempo, ou teria se tornado uma fraude, como muitos que estão no ministério, movidos por outra coisa que não seja a convicção. Tem muita gente que se apresenta como pastor, mas ele está interessado na posição, está interessado no prestígio, que às vezes o ministério pastoral pode trazer, ele está interessado nos recursos financeiros, que às vezes o ministério pastoral pode trazer.